No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp, e ainda com cautela, as pessoas começam a retomar a vida durante toda essa crise da pandemia. Há que se tomar muito cuidado com a saúde de todos. Mas alguns setores da sociedade começam a enfrentar essa nova realidade. E nós continuamos aqui no Jornal da Rede Alesp, recebendo vários especialistas para tentar entender como agir nesse momento. E eu separei algumas entrevistas para ajudar nesta retomada gradativa, a vida pós-pandemia. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje falando de um tema que interessa para muita gente. Como vai ficar o turismo no mundo e aqui no Brasil depois da pandemia? Para debater sobre esse assunto, a Priscila Silvério e a Júlia Stanzioni conversaram aqui no Jornal Diário da Rede Alesp com o empresário Marcelo Martins. Ele falou sobre sanitização e manutenção desses protocolos de higiene nas áreas de hotelaria e turismo. Marcelo, aproveito já para iniciar essa entrevista, querendo saber de ti sobre os protocolos, né? Os protocolos lançados aí na pós-pandemia, mesmo seguindo isso com toda certeza. Como é que vai ficar a área hoteleira, de turismo? Que protocolos efetivamente estão sendo estudados para esse momento do setor? Hoje nós temos vários protocolos. E esses estão se convergindo para que a gente possa ter um único protocolo, já que a cadeia de turismo é muito grande. Nós não podemos falar só de hotelaria. A contaminação ela pode passar pelo meio de transporte, seja ele aéreo, terrestre, marítimo, né? Deslocamentos até o hotel, até o centro de convenções, deslocamentos dentro dos restaurantes. Então, o negócio é muito complexo. O Ministério do Turismo criou um protocolo de turismo seguro. Os governos estaduais estão criando outros protocolos, a hotelaria, os seus protocolos, entretenimentos, os atrativos turísticos, mas todos convergem para a mesma capacidade de prever o novo normal, que todo mundo está muito irritado com essa palavra, novo normal, né? Mas está tudo indicado que vai ser o mesmo protocolo, né? Eles estão sendo unificados todos eles para que a gente possa ter uma unificação complexa, claro, mas integrada entre todos os meios e toda a cadeia produtiva do turismo. Já há uma previsão de uma retomada das atividades, né, uso dos EPIs? Como vocês vão fazer, então, em relação a quartos, a restaurantes? Primeiro, temos que pensar nesse retorno gradual, né? A nossa maior preocupação hoje é pensar que o mundo está muito melhor, menos a América. Então, nós temos aqui, Brasil, em algumas cidades específicas, ainda passam por períodos graves de contaminação, né, que oscilam. Agora, o mais importante é perceber que esse recomeço, essa retomada tem que ser feita, primeiro, com sanitização, né, o que alguns chamam de desinfecção, com produtos específicos, e essa sanitização tem que ser completa, que eu digo, em todos os ambientes por onde o turista ou o congressista vai passar, né? Paralelo a isso, nós temos que ter todo o nosso preparo para que as pessoas que vão operar, porque existe a sanitização, que é a desinfecção do local, e depois a manutenção diária. Nessa manutenção diária, as pessoas que trabalham na rede hoteleira, no transporte, no centro de convenções, elas vão ter que aplicar também um produto, obviamente mais diluído, para que mantenha-se a segurança, a biossegurança, quando esse hóspede se integrar. Agora, outras coisas são são também tão importantes quanto a sanitização. A proteção, né, de máscaras, o uso de álcool gel, o distanciamento, a redução da carga, que eu digo, de capacidade de atendimento para 30% a 40%. Nós reparamos agora recentemente algo muito grave, né, que Gramado, Rio Grande do Sul, teve que interditar de novo, né, teve que dar uma parada, uma vez que ele já tinha aberto as suas atividades em sistema de redução de capacidade.
Então, nós precisamos entender por que isso aconteceu, né? Algum descuido houve nesse processo. Então, isso nos leva a ter uma nova interpretação de que é mais necessário, cada vez mais necessário, a biossanitização dos ambientes, a manutenção dessa biossanitização e a prevenção através dos usos de máscara e álcool gel desses usuários desses equipamentos hoteleiros. E Marcelo, você falou dessa cadeia, né, na questão da hotelaria, do turismo, né? Uma coisa vai depender da outra. E como se coordena toda essa cadeia, né? Da hora que as pessoas saem do aeroporto ou da rodoviária para seguirem nos seus processos aí de turismo ou um turismo empresarial. Quem vai fiscalizar? Como seria, então, essa fiscalização? Seria só uma fiscalização de governo? Essas empresas precisam ter uma fiscalização própria? Você fez uma pergunta das mais inteligentes que nós precisamos ter uma resposta. Não existe fiscalização para essa ação de sanitização nem de prevenção. Isso é o que mais nos preocupa. Eu não vou mencionar a cidade, mas uma grande cidade que está passando por um grave problema de contaminação, ela simplesmente criou um protocolo de autodeclaração de sanitização. Imagina, eu declaro que eu sanitizei o meu transporte, eu declaro que eu sanitizei o meu restaurante, o meu hotel. Isso é muito complicado, principalmente porque nós não sabemos que tipo de sanitização foi utilizada, se foi assinada por um engenheiro químico, por um engenheiro sanitário, se houve uma análise prévia daquele estabelecimento, daquele transporte, um entendimento de quantas pessoas passariam e usariam aquele transporte terrestre até o hotel e depois o transporte, o deslocamento dentro do hotel, onde seriam essas áreas de convergência. Então, essa autodeclaração ela é simplesmente como eu posso dizer, um risco a todo esse processo de retomada do turismo, seja ele corporativo ou de lazer no Brasil. Nós devemos nos preocupar muito com isso. Essa é a chave da questão. Eu acho que, como nós estamos fazendo, toda a nossa equipe de engenheiros sanitários e engenheiros químicos, eles fazem uma análise do local antes, em seguida é aplicado a sanitização, em seguida, um treinamento da equipe local para manutenção da sanitização e nós colocamos um selo com QR Code que ali diz qual foi o produto aplicado, qual foi a proporção aplicada e diz qual é a validade que nós estamos dando para aquele ambiente sanitizado, ou seja, dando segurança a quem for se hospedar, porque ela pode em qualquer celular abrir o QR Code e enxergar que aquele ambiente está seguro, né? Tecnicamente seguro. Mas isso, repito, não elimina a responsabilidade de cada um de nós de usarmos máscaras, de lavarmos muito bem nossas mãos com água e sabão e também utilizarmos álcool em gel quando não tivermos acesso a nenhum banheiro. Essas mesmas medidas devem ser adotadas, por exemplo, em aviões, cruzeiros, aeroportos, portos, hotéis, restaurantes. São as mesmas medidas? Agora fica mais complexo, porque um espaço como um cruzeiro, um navio, né, um transatlântico ou um avião, eles seguem regras internacionais, eles seguem padrões de comportamento internacionais. Basicamente são os mesmos, a gente não vê nenhuma diferença nisso, mas também são pontos de contaminação. Então tudo isso deve seguir essa rigorosidade. Esse novo começo, essa nova retomada do turismo depende de gerarmos credibilidade ao usuário, credibilidade às empresas que vão fazer eventos e congressos. Essa credibilidade se chama biossegurança. Uma segurança que as pessoas podem se deslocar dentro de um ambiente e ela, sabendo que foi sanitizado o ambiente, sabendo que está seguro o ambiente e que elas podem, obviamente, não da mesma proporção que tínhamos antes do Covid, aglomerações, isso não existe. Mas, por um bom tempo, até encontrarem a vacina, encontrarem um tratamento adequado para o estado grave, nós entendemos que os grandes eventos e congressos vão ser limitados a 1/3, ou quiçá 50% da sua total capacidade. E, Marcelo, você vai vamos lembrar, a gente estava falando de cruzeiro, né, que essa grande aglomeração. Lembrando, lá no início da pandemia, em março, muitos cruzeiros no entorno do mundo
muitos ficaram em quarentena justamente devido a essa grande aglomeração. E dentro de todas essas questões que você nos apresentou, como é que fica, ou como que é o seu olhar para o turismo nesse pós-pandemia que a gente ainda não sabe quando vai acontecer? Tudo um aprendizado. Realmente, o vírus é um vírus novo. A contaminação, ela se dá por situações um pouco diferentes das demais, como foi o H1N1 influenza. Mas eu vejo da seguinte forma, eu vejo que daqui a pouco o viajante não vai conseguir ficar mais parado em casa. Ele vai querer viajar. Europa, talvez seja muito difícil que a Europa se abra para o Brasil devido às atuais circunstâncias que o Brasil apresenta, né? Estados Unidos, idem. Então, ele vai procurar algum destino próximo, 500, 600 quilômetros de sua origem, e tentando fazer atividades sem aglomeração, passeando de bike. Eu acho que bike vai ser uma coisa que vai surgir muito bacana. As pessoas vão começar a unir o sentimento de liberdade, de natureza, praticar algum esporte, já que ele também não tem academia, então ele vai praticar algum tipo de esporte. E a bike eu acho que tem uma grande tendência, uma grande pegada. E os pequenos hotéis de serra vão ser basicamente os grandes destinos entre Rio, São Paulo e Minas. Eu acho que por aí que vai seguir o caminho, entendeu? As pessoas vão seguir para espaços abertos, espaços de natureza, em que elas possam ter um pouco mais de liberdade pós-quarentena, né? Agora nós vamos falar de economia. Assim como o mundo, o Brasil enfrenta desafios para superar a crise provocada pela pandemia. Eu separei uma entrevista que a Júlia Stanzioni e a Priscila Silvério fizeram com o economista Eduardo Araújo. E o Eduardo mostrou um cenário difícil em relação a determinados setores da economia brasileira, com queda de até 80%. Mas também falou da realidade otimista do setor de supermercados, que já registrou alta de 10% durante a pandemia. Acompanhe comigo esse bate-papo. Se, de um lado, a pandemia ela vai nos apresentando novos quadros diariamente, a economia é um dos setores que também, juntamente com essa questão da pandemia, vai mudando, não só diariamente, mas semanalmente, né? Hoje, né, em que momento da atividade econômica nós estamos e quais setores aí precisam ter um cuidado maior? Bom, bom dia. O que nós temos observado é que desde que a pandemia, o período mais grave, vamos dizer assim, foi o mês de abril, a gente já teve alguns estados que começaram um processo de reabertura econômica. Isso a gente percebe uma certa recuperação da atividade, mas ainda muito sutil, muito pequena, para poder compensar, vamos dizer assim, os estragos que têm sido observados. Quando a gente olha para os setores de comércio no Brasil, a queda tem sido em média de 30% em relação a, quando a gente compara abril desse ano com abril do ano passado. A gente, naturalmente, tem setores do comércio que sofrem mais, setores, por exemplo, de comércio de roupas, tecidos e sapatos, por exemplo, tem quedas de 80%. Quando a gente olha para o comércio, os únicos segmentos que estão conseguindo, de certa forma, ter um bom desempenho é o setor de supermercados, hipermercados, que, inclusive, acumulam uma alta em torno de 10% em relação ao ano passado, e já há estudos que comprovam, né, que as pessoas nesse momento de ansiedade, medo, às vezes isso resulta até em distúrbios de elevação de consumo de alimentos e, naturalmente, esse segmento de supermercados e hipermercados acabaram se beneficiando disso. Quando a gente olha para os setores de serviços, tem segmentos como os negócios relacionados a turismo, e aí incluem a rede de hotéis, transporte aéreo. As perdas elas chegam a 80%, é uma situação bem preocupante para esse segmento. A gente percebe até alguns empreendedores da área migrando para outros nichos de mercado, porque ainda não está muito claro quando é que nós teremos a popularização
realização da vacina, né? Quando é que a gente terá a produção de uma vacina em larga escala que consiga permitir as pessoas a voltarem normalmente para o trabalho e voltar também para o consumo, né? Porque o que interfere a atividade econômica não é apenas a existência do vírus, mas é também, não é só as medidas de distanciamento social que estão sendo adotadas pelos governos, mas é também a própria mudança de comportamento do consumidor, e essa mudança de comportamento do consumidor a gente só vai conseguir perceber as pessoas sentindo uma segurança maior para voltar ao consumo quando a gente tiver uma solução definitiva para essa questão da saúde. Então, esses impactos também eles acabam se desdobrando para a atividade industrial, que também registra perdas. Então, assim, é um cenário bem preocupante. A taxa de desemprego ela já reduziu. É verdade que a taxa de desemprego ampliou. A gente tem esses indicadores de desemprego crescendo, só que eles ainda não refletem toda a gravidade da crise, porque a pesquisa que o IBGE faz, por exemplo, ela sempre considera os dados trimestrais. Aí isso acaba disfarçando um pouco os efeitos do desemprego, mas e também porque há diversas medidas econômicas que estão sendo adotadas, né, pelo governo federal, dentre elas aquelas que permitem a suspensão de contratos de trabalho com um aporte financeiro do governo, e também a redução de jornada de trabalho. Essas medidas elas acabam suavizando o efeito do desemprego. Agora, naturalmente, essas medidas têm um prazo determinado para poder funcionar, e a gente não tem uma clareza tão grande de quando é que o mercado volta. Então, por isso que fica uma preocupação e um alerta de que o nível de desemprego ele pode crescer nos próximos meses. Você falou um pouco da mudança do comportamento do consumidor. E a gente viu que nesse momento de quarentena, o comércio online ganhou força, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do reflexo que as vendas online acabaram fazendo na economia e se isso é uma tendência, deve continuar. A crise, geralmente, ela traz oportunidade e ela também acelera as transformações na economia. Então, as empresas, elas acabam, nesses momentos de crise, tendo que se adaptar a um novo contexto. Uma pesquisa recente que foi feita pelo Sebrae, ela mostra que pelo menos metade das empresas que atuam no segmento, as micro e pequenas empresas que atuam com atividade comercial e alguns serviços, elas avançaram no uso dessas tecnologias, seja utilizando as redes sociais, seja criando plataformas, também sites de comercialização desses produtos. Naturalmente, nem todos os produtos, os consumidores eles ainda estão, vamos dizer assim, preparados para consumir, né? Você tem um negócio relacionado a alimentos, é mais fácil você fazer essa mercadoria chegar no consumidor, porque às vezes o consumidor já conhece aquele produto que está sendo feito pelo estabelecimento, então a relação de consumo ela ocorre de uma forma mais natural. Mas, por exemplo, esse segmento de vestuário, por exemplo, muitos consumidores ainda têm um certo receio em comprar alguns produtos pela internet, porque não sabe exatamente o tamanho, enfim, como fica o processo depois de troca, mas é de fato uma tendência essa utilização dos meios tecnológicos e é um tipo de transformação que veio para ficar. A gente sabe que nem todas essas mudanças que estão ocorrendo por conta desse momento que nós estamos passando, elas vão continuar, mas tem mudanças como essa da questão tecnológica, ela certamente vem para ficar. Também a gente tem percebido já, né, uma adaptação das empresas para esse novo momento também no sentido de reestruturação do layout, seja às vezes para poder receber um cliente, seja também reestruturação interna para poder conferir um grau maior de segurança e de saúde do trabalhador, né? As empresas, a gente já vê aí diversas empresas já medindo a temperatura dos seus
empregados, né, antes de entrar, para poder reduzir o risco de contágio. Então, a gente deve ter algumas mudanças dessas que devem prosseguir por alguns meses, enquanto a gente segue aí com a pandemia, mas outras certamente tendem a ficar. Aquelas empresas que já usavam os meios digitais para fazer negócio já saíram à frente. Outras acabaram, de uma forma inevitável, tendo que partir para o uso dessas tecnologias. E como enfrentar e superar a crise na economia provocada pela pandemia? Muitos especialistas afirmam que é o momento de se reinventar, buscar novos caminhos, e um deles, o mundo pela internet. A Júlia Stanzioni conversou com a Patrícia Tui, que é palestrante de empreendedorismo, e ela falou da importância de empreender, mesmo agora nesse momento tão complicado da economia. Como é que as pessoas podem, nesse momento de crise, surgir com algum modo empreendedor? Olha, existe aquela máxima de que a gente tem num momento de crise que surgem as oportunidades. E essa não é a primeira crise que a gente passa. E o que acontece? Durante a crise, a gente percebe, não só, principalmente dentro dos nossos negócios, que existem muitas coisas a serem melhoradas. Então, nessa situação, as pessoas começam a desenvolver novos métodos, a melhorar as formas como fazem as coisas, para melhorarem as suas entregas. Então, eu vejo assim, em primeiro lugar, a oportunidade está dentro do nosso negócio. Eu não estou vendendo, reduziram as vendas, quase 20 mil pessoas desempregadas, mas veja, tudo isso, se a gente ficar pensando nos problemas, isto vai nos limitar e vai nos frear. Ao passo de que, se a gente olhar para o mercado e entender que não é todo mundo que está parado, e buscar exatamente aqueles setores que estão funcionando, que estão precisando da nossa ajuda. Então, isso é ter um olhar positivo. Exemplos de setores que estão funcionando, por exemplo, setor de recrutamento, de seleção, de mão de obra. Eu cito até um cliente meu que eles já recuperaram assim, o bimestre, o trimestre anterior, já a partir desse mês. Então, está tendo um crescimento, apesar do desemprego, está tendo demanda, sim, de emprego. E outros negócios, também tenho clientes da área de agronegócios, que também está indo muito bem, produtos de limpeza, as pessoas estão se reinventando, o delivery. Então, é mais a questão de talvez mudar. Eu faço algo semelhante, ou eu posso agregar algo no meu negócio nesse momento que eu não tenho, mas que eu vou conseguir suprir a população, suprir as empresas, e aí eu posso empreender. Então, justamente com essa mentalidade que as pessoas, os empreendedores, eles podem, sim, prosperar em momentos de crise, sim. E nesse momento a gente vê muitos pequenos e médios empresários usando justamente as redes sociais para atingir o seu público, né? A rede social é uma aliada, né, do empreendedorismo. Sem sombra de dúvida. As redes sociais é a porta para o universo. Quem não está na rede social é como se estivesse no quintal, ainda não abriu a porta da empresa. Então, assim, ela é infinitamente, estar online é infinitamente maior do que do que ficar offline. É você extravasar as fronteiras, mas olha, não é entrar na internet de qualquer jeito. Existe um estudo, existe uma preparação, tem que trabalhar a imagem da pessoa, qualquer que seja o segmento, a imagem da empresa, ter um processo muito bem desenhado para poder vender, para preparar os seus produtos, para fazer a entrega, para ter uma entrega consistente. Essas empresas de iFood,
de delivery, o iFood é um exemplo delas, traz um exemplo fantástico. Lojas Americanas também eu posso citar, de entrega, de acompanhamento, sabe, eles estão assim, acima assim, do máximo, daquilo que se pode dizer como uma entrega boa, pontualidade e dando satisfação para o cliente. E as estatísticas falam que a maioria das empresas, das pessoas, estão buscando a internet, elas estão vendendo seus produtos, elas estão procurando o público-alvo dentro da internet, porque isso daí não vai voltar mais. E muitas pessoas estão se reinventando e estão falando, puxa, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não entrei para a internet antes? Então, eu acredito sim que a internet é um dos principais caminhos, meios para prosperar. Agora, falando em redes sociais, a gente falando de algo, né, muito próprio da pandemia, são as máscaras. A gente observa inúmeras páginas de pessoas vendendo máscara de pano, máscara assim, máscara de outro jeito. E a senhora falou no começo da entrevista justamente para tentar observar se isso que você vai vender é diferente daquele outro que está vendendo próximo a você. A gente teve um boom de pessoas vendendo máscaras, né? Nesse sentido, né? Quando as pessoas aproveitam um filão ali de momento, que dica você daria, então, para esse empreendedor que está aproveitando uma oportunidade como essa das máscaras, mas que podem ter outras 10 pessoas vendendo também? Uhum. Veja, assim como a máscara, tem outros produtos também que têm aí os seus booms de momento. A dica que eu dou, primeiro, tenha um produto muito bom. Inove no modelo, no formato. Busque algo que realmente vai fazer a diferença para o consumidor. E você sabe que uma das principais coisas que fazem a diferença na cabeça do consumidor está na entrega. O consumidor, ele vai escolher a máscara do A, do B ou do C de acordo com a experiência que a empresa proporcionar para esse consumidor. Se ele foi bem atendido, se ele teve opções de escolha, se o produto correspondeu à expectativa dele, se teve um retorno, um pós-venda bem feito por parte da empresa. O que é um pós-venda perfeito? É se preocupar com o cliente, não somente ali no início, eu vendi, está tudo certo, o dinheiro já entrou na conta. Não, eu vendi, mas agora deixa eu entender com o meu cliente se era aquilo mesmo que ele esperava, se eu alcancei a expectativa dele com relação ao que ele esperava que eu entregasse para ele. Ele está feliz? Qual é o sentimento que foi gerado? Então, a gente está falando de emoções. A maior parte das vendas acontecem nas emoções. Às vezes a gente vai comprar um negócio, por que eu paguei um valor desse para esse produto, para esse serviço, enfim? Porque fez sentido para mim, eu tive uma experiência, eu tive confiança e fiz o negócio. Então, o próprio comerciante, quem está vendendo, ele tem que ter isso muito nítido e no coração dele. Não é fazer por fazer, é ter esse interesse genuíno pelo seu cliente. Agora, Patrícia, é importante também contar para quem está em casa que nesse momento, quando se diz empreender, não é gastar tanto. No sentido de, às vezes, para você empreender num determinado setor, você precisa investir um valor grande. Nesse momento de incerteza financeira, não me parece ser o caso. Olha, existem as oportunidades aí de mercado, mas realmente, de fato, não tem essa ideia de que eu vou abrir um negócio e eu vou ter que despender muito dinheiro e agora eu não tenho e tudo mais. Tudo isso é relativo, depende do negócio que você vai abrir, depende, por exemplo, se você for abrir hoje, a maior parte das pessoas estão trabalhando em home office. Os seus negócios estão dentro de casa.
Então, já se reduz aí o custo com sala, com aluguel, é um custo mínimo para você poder abrir um negócio, sendo que você pode ter uma ideia. Você pode também, eu não tenho uma ideia, eu não sei tocar um negócio. Existe um mundo vasto de franquias, de micro franquias com valores mínimos para quem nunca empreendeu, porque você vê, né? Eu tenho pensado muito nessas pessoas aí que estão fora do mercado, que estão desempregados. O que vai ser mais? Qual o caminho que vai ser o mais rápido, talvez, para essa pessoa conseguir ter entrada de recursos financeiros? Primeiro, buscando outro emprego. Porém, com um outro emprego, se a gente já tem muita gente desempregada, vai ser muito difícil. É mais difícil do que se você ter uma ideia, você investir em algo novo e gerar um negócio, e criar um negócio novo. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e o assunto agora é muito importante, a saúde mental durante toda essa fase crítica de pandemia. A Júlia Stanzioni e a Priscila Silvério entrevistaram o psicólogo Aurélio Melo. Ele falou da importância de se procurar uma ajuda caso a pessoa se sinta ansiosa de uma forma muito acentuada por causa do isolamento social. E ele falou também que as crianças podem ser vítimas desses transtornos e é preciso ficar alerta. A gente sabe que nesse momento de pandemia, já são aí quase 4 meses de isolamento social, as pessoas muito mais em casa. Nesse momento, o que você tem percebido da sociedade nessa questão mental? Bom, olha, já são 3 meses, né, de pandemia e as pessoas, de certa maneira, se adaptaram à questão do confinamento, à questão do isolamento, né? Mas nisso a gente vem observando também o aumento, né, de queixas, de reclamações de depressões, de fobias, né, de aumento da ansiedade, né? Então, se por um lado algumas pessoas foram se adaptando, a gente foi criando uma rotina de isolamento, por outro lado, isso foi reforçando alguns mecanismos pouco saudáveis, eu diria, né? Esses novos comportamentos, eles podem gerar uma doença e essa doença ficar depois da pandemia? Pode ser um disparador, não é, de fato, mas é importante que a pessoa tenha um histórico para isso, né? Quer dizer, normalmente isso não vai desencadear em alguém que não tem algum histórico disso, alguma tendência. E depois da pandemia, a pessoa vai precisar de ajuda profissional, muito provavelmente, não é? Porque a partir de então é desencadeado, né, um quadro, por exemplo, um quadro depressivo, um quadro fóbico, né, ou um transtorno de ansiedade. Agora, Aurélio, você tocou num ponto crucial, né? A gente sabe que, me parece que no momento de pandemia tudo vai ficando muito mais evidente. Talvez aquela pessoa que tivesse já alguns traços de ansiedade, de fobia, de depressão, isso ficou muito mais latente por todas essas questões, não só do isolamento, mas questão de medo mesmo da pandemia, no sentido de não saber como é que vai ser o dia seguinte. Existe essa correlação? Existe. É interessante, a gente vem observando, né? Eu passei a atender online, né, na clínica e acompanhando os relatos também do pessoal ligado aí à saúde, que você tem pessoas que existem casos de pessoas que se acomodaram bem. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm um quadro de certa fobia social e com o isolamento elas se sentiram melhores, né? Olha só que curioso.
Só que agora elas começam a ficar aflitas com a possível volta à vida social, né? Volta ao trabalho, volta ao estudo, né? Então, algumas pessoas apresentam uma resistência à volta, justamente porque o isolamento ele acentuou um mecanismo de defesa, né? Ele favoreceu algo pouco saudável, né? Em outros casos, não, ele piorou já uma tendência que existia, né? Para quem percebe que não está bem emocionalmente, já tem alguns traços ali de ansiedade, o que a pessoa precisa fazer, então, para lidar com a quarentena, mas de uma forma saudável e não desenvolver, então, alguns transtornos mentais? É importante, assim, não confundir o isolamento, vamos dizer, social com um isolamento afetivo, quer dizer, a pessoa não deixar de se comunicar com as outras, né? Não deixar de se expressar, não deixar de atividades que lhe fazem bem, que ela percebe que são atividades favoráveis, e pedir ajuda, né? Quer dizer, apareceram inúmeros serviços de atendimento psicológico online, né? Então, quer dizer, ela tem a possibilidade, mesmo dentro de casa, dela buscar uma ajuda profissional. Agora, a princípio, seria ela comunicar aos familiares, os amigos, né? Expressar o tempo todo o que ela está sentindo, né? Falar de sensações, sentimentos que são estranhos, que começaram a aparecer agora, no período da pandemia, né? Então, tudo isso é muito importante, né? E, Aurélio, nós sabemos que, ultimamente, os noticiários e as notícias são, claro, sobre a questão de mortes em todo o país com relação à Covid-19. Como que as pessoas estão lidando hoje em dia com essa questão de morte? E eu não digo só se perderam alguém próximo ou souberam de alguém que faleceu pela Covid-19 no seu ambiente, mas também com esses noticiários. Como é que as pessoas se cuidam em relação a isso? Olha, se a gente pensar, então, por exemplo, nas pessoas com a tendência fóbica, né? A fobia, o medo exagerado, o medo irracional. Então, a simples notícia de adoecimentos e mortes já aumenta muito o nível de fobia, de ansiedade nessas pessoas. Eu tenho sugerido, então, que ela se preserve de informações, se preserve de redes sociais, sem ficar totalmente desinformada, porque a informação é importante, a gente precisa continuar acompanhando, né, as situações, saber as decisões dos governos, né, dos gestores públicos, mas que a pessoa se preserve muito de notícias de adoecimentos, de morte, se ela percebe que ela tem essa tendência às fobias, ao medo exagerado, né? Se acontece isso em família, bom, não preciso nem dizer que a tendência da pessoa é ficar ainda mais assustada. Então, aí ela deve procurar ajuda, né? Ela deve procurar ajuda profissional, deve dizer isso para os familiares, né? De um modo geral, são duas questões. Uma é a do isolamento, que para algumas pessoas é muito difícil, e a outra é da ameaça da doença, a ameaça de adoecimento e de morte, né? São ameaças aterrorizantes, né? São ameaças que para o imaginário, né, dessas pessoas, para todos nós é difícil. Mas vamos priorizar aqui aquelas pessoas que já são fóbicas por natureza, né? Que antes da pandemia já apresentavam quadros de fobia, de muita ansiedade. Então, essas pessoas estão, nesse momento, em pânico, né? A gente tem acompanhado isso, né? Elas ficam muito assustadas, porque a notícia, os fatos, as imagens, os números, né? É importante a gente estar o tempo todo, como eu disse, se informando, mas elas desencadeiam na fantasia um terror muito grande, né? Então, o indivíduo começa a pensar sempre no pior, né? Começa a entrar em pânico. Então, por isso que ele precisa estar sempre em contato com outras pessoas, né? Pelos vários meios que a gente tem aí de comunicação,
a pessoa precisa estar em contato para ir informando, olha, eu estou muito apavorado, olha, eu vi isso, porque certamente as pessoas vão dizer, calma, mas também não é para tanto, mas você está isolado, você está em segurança, você não precisa entrar em desespero, qualquer coisa você fala comigo, me chama, você não quer procurar uma ajuda profissional, né? Então, a melhor coisa é não se isolar no sentido afetivo, né? Não deixar de trocar seus sentimentos, né? Não deixar de se comunicar com as pessoas, né? E no caso das crianças, elas podem também desenvolver alguns transtornos, podem desenvolver ansiedade, depressão? Elas podem, muitas estão desenvolvendo, porque as crianças, elas participam muito da vida familiar, né? Então, elas tendem a embarcar no pânico da família. Então, por isso que é muito importante que os pais tenham muita responsabilidade nesse sentido, muita tranquilidade, para dizer para as crianças que, de fato, é uma coisa séria, que todos precisam tomar cuidados, né? E os pais servindo de exemplo, mas sem causar um terror na criança, né? Sem deixar que ela... porque ela também tem a tendência, a criança ainda mais que o adulto, ela tem a tendência de fantasiar muito, então muitas vezes ela não entende bem do que se trata, ela não tem... Então, ela pode superdimensionar o problema e ter, né, pesadelos, terrores noturnos, entrar numa situação de pânico também. Então, é muito importante os pais estarem juntos, transmitir segurança, né, esclarecer a criança, dizer que o perigo existe, que está todo mundo tomando cuidado, mas que desde que se tome cuidado, né, que se tome as devidas precauções, né, que eles se encontram em maior segurança, né? Então é muito importante transmitir a segurança para as crianças. Bem, pessoal, a entrevista que nós vamos acompanhar agora é com o pneumologista Eli Fies, que conversou com a Júlia Stanzioni e a Priscila Silvério sobre doenças respiratórias nesse cenário de pandemia do novo coronavírus. E o doutor Eli fez um alerta. Pessoas que sofrem com algum tipo de doença respiratória precisam aumentar os cuidados para evitar o contágio pela Covid-19 e complicações mais graves da doença. Doutor, doenças respiratórias, a gente sabe que fica muito mais em evidência nesse momento de inverno, estamos no início do inverno, né? Como que elas podem ser agravadas nesse momento e como que as pessoas podem ter o cuidado de analisar se só é uma doença respiratória ou tem algo a ver com a Covid-19? Bom, desde o início de março, nós estamos convivendo com uma doença respiratória muito importante, uma doença infecciosa respiratória muito importante, que é a Covid-19. A semelhança das outras doenças respiratórias, também as infecções respiratórias de inverno, todas apresentam sintomas mais ou menos semelhantes, às vezes com intensidade maiores ou com um enfoque maior em algum dos aspectos. Então, nessa época do ano, o que nós temos também circulando no hemisfério sul? O vírus influenza, o vírus sincicial respiratório e centenas de outros vírus causadores de resfriados comuns. Então, todos apresentam sintomas semelhantes, porém de intensidades diferentes, transmissibilidade diferente e complicações também diferentes. Então, muito do que se faz para a prevenção do coronavírus, do SARS-CoV-2, é exatamente o que deve ser feito para evitar as outras infecções respiratórias do inverno. Doutor, as doenças respiratórias, elas podem agravar casos de Covid-19? Não tenha dúvida. Então, quando falamos em doenças respiratórias, vamos dividir entre as infecciosas e não infecciosas, a grosso modo, assim. Então, doenças que se agravam muito nessa época do ano, então, portadores de asma brônquica, bronquite crônica ou enfisema pulmonar, são pacientes de doenças respiratórias crônicas, que se agravam no inverno, especialmente pelas diferenças bruscas de temperatura, e por alguns períodos, como o que nós estamos atravessando, de seca, de umidade relativa do ar muito baixa. Isso piora as condições da doença de base.
Se por acaso esse paciente também adquirir uma infecção respiratória, por exemplo, a COVID-19, pode complicar. Então, esses pacientes, em relação à COVID, eles são grupos de risco não de ter maior contaminação, mas de, em caso adquirir a doença, ter maior chance de complicações. Agora, doutor, claro que as pessoas se preocupam com esses sintomas e o Jornal da Rede Alesp está aqui justamente para prestar esse serviço, para que as pessoas possam, com a palavra de um especialista, identificar algumas questões, né? As pessoas que possuem, então, esse problema respiratório têm que ficar mais em alerta. Quais seriam, então, os possíveis sinais, né, de que a pessoa pode estar infectada com o novo coronavírus? Essas pessoas que já têm essa questão respiratória, né? Como é que ela consegue identificar que não é a sua infecção respiratória que já vem com você ao longo do tempo? Bom, então, vamos pegar, por exemplo, um paciente com asma, um paciente com DPLC, com enfisema pulmonar. Esse paciente ele tem um padrão já conhecido de tosse, ou um pouco de tosse com catarro, chiado no peito, que ocorre eventualmente. Dentro das infecções respiratórias, quais os sintomas mais comuns? Dor de garganta, tosse, aumento da expectoração. Para quem já tem uma doença crônica, pode aparecer ou intensificar o chiado e falta de ar. Então, esses sintomas são comuns à gripe causada pelo vírus influenza, com intensidade grande e forte também, ao resfriado comum, só que esse com uma intensidade menor, inclusive a febre, quando aparece, é baixa, na gripe propriamente dita, febre alta. No resfriado comum, então, pode aparecer todos esses sintomas associados a uma coriza, uma congestão nasal. A infecção pelo coronavírus, causador da COVID-19, você pode ter desde o sintoma quase nada, o assintomático, ou alguns sintomas específicos. Então, hoje sabemos que a perda do olfato ou a perda do paladar de uma maneira súbita, sem outros comprometimentos, é um fortíssimo sinal de que o paciente está acometido pelo coronavírus. Então, a tosse pode aparecer também, a falta de ar, às vezes a falta de ar é muito intensa. Então, todos esses sintomas sempre vão servir de alerta. O único sintoma diferente é esse da perda do olfato e do paladar. Fora esse, todos os outros sintomas não dá para distinguir se o paciente está com Covid, se ele está com gripe, infecção pelo influenza ou um resfriado, porque a Covid-19 pode aparecer esses mesmos sintomas nas suas mais variadas intensidades também. Então, o alerta tem sintomas, procure o atendimento médico. E, doutor, nós estamos falando em sintomas, o senhor está explicando para a gente nesse momento, e a diferenciação aí entre um sintoma e outro. Então, eu queria pedir uma explicação para o senhor também, e para quem está nos ouvindo, o porquê e como, né, a Covid-19 atua no organismo e provoca essa falta de ar em algumas pessoas. Como é que dá esse processo, né, interno? Bom, o caminho de entrada de todos é o mesmo, é a via respiratória, é a via aérea. Então, através do contato da mão, boca, nariz, os olhos, então a porta de entrada é praticamente a mesma para todas as infecções respiratórias. Um ou outro pode ter a via inalatória um pouco mais intensa, mas basicamente da mesma forma. A partir daí, a entrada dentro das células do epitélio, então das células ou do brônquio ou do alvéolo propriamente dito, aí vai se desenvolver um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é extremamente importante para definir quais os sintomas ou quais as características clínicas que esse paciente vai apresentar. Então, nos pacientes que têm acometidos pelo coronavírus, que desenvolve a COVID é o nome da doença causada pelo coronavírus. Então, a COVID-19, esses pacientes, quando acometidos nas formas mais intensas, esses pacientes têm um processo inflamatório que envolve o alvéolo. Então, causa aí uma
pneumonia viral. Então, existe uma inflamação muito importante, o que nós chamamos de tempestade inflamatória, tempestade de citocinas. Isso vai causar uma repercussão que pode atingir todo o organismo. Então, acomete os alvéolos, atrapalha, distorce a troca gasosa, então ela dificulta a passagem do oxigênio para dentro do sangue. Com isso, o paciente passa a ter falta de ar. Em um número mais restrito ainda de casos, além do pulmão, você pode ter um comprometimento do coração, pode ter comprometimento do aparelho digestivo, até comprometimento renal. Isso vai variar muito do tamanho da intensidade dessa tempestade inflamatória. Além disso, o que nós sabemos especificamente na COVID, existe também uma maior coagulação sanguínea, então forma trombo. Trombo é o nome que a gente dá para o coágulo dentro do próprio organismo. Então, esses trombos acabam causando quadros de microembolias pulmonares. Então, além daquele processo inflamatório todo, causa embolias e pequenos infartos pulmonares, dificultando mais ainda essa troca gasosa, essa passagem do oxigênio do ar ambiente para dentro do sangue, intensificando mais ainda essa falta de ar. Ainda bem que a porcentagem de pacientes que evolui para esse quadro é muito pequena. Só que, por outro lado, como o número de acometidos pela COVID é um número muito grande, essa porcentagem pequena, em números absolutos, é o número que nós vemos de pacientes que precisaram de internação hospitalar, é o que nós vemos de pacientes que precisam de unidade de terapia intensiva. Então, se eu falar em 5% só dos pacientes que vão ter complicações importantes, só que 5% de 1 milhão é um número gigantesco. Você sabia que o dia 24 de junho é a data escolhida para a prevenção em todo o mundo de queda de idosos? Pois é, esse é um assunto muito importante, os cuidados que devemos ter com os nossos idosos. Eu e a Carolina Franca entrevistamos, aqui no nosso Jornal Diário, a médica Maísa Cairala, coordenadora da Comissão Especial da Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E ela falou sobre como prevenir e evitar quedas dentro de casa. Vamos acompanhar. Acontece muito, né? Principalmente aí associado aí a outras comorbidades. E eu, por exemplo, eu tenho um pai de 86 anos e ele já caiu, né, em casa, ele perdeu os sentidos e caiu. Eu sei que é um assunto bastante importante. Como é que está essa situação? Dá um panorama para a gente aí da situação aí da queda de idosos, já que a gente tem um grande número de brasileiros na terceira idade e vamos ter ainda mais aí nos próximos 50 anos. Na verdade, a instabilidade postural e a queda é um dos grandes, que a gente chama um dos gigantes geriátricos, né? Então, a prevenção de quedas ela é extremamente importante. Por que o idoso cai? O idoso cai porque ele perde o equilíbrio ao longo do tempo, ele diminui massa muscular, ele tem dificuldades como dificuldades visuais, às vezes auditivas, o que também prejudica a mobilidade. E o que é mais importante, a gente tem um Brasil, como você bem disse agora, né, perto dos 40 milhões de idosos, e esse aumento não será nem aos próximos 50 anos, mas em 2050 nós teremos um enorme número de pessoas aqui, a gente provavelmente dobrará o número atual. Temos hoje no mundo menos crianças de 5 anos do que idosos com 65 anos, e a gente não tem o que a gente chama de acessibilidade, né, que são os corrimões, que é o tipo de piso adequado, as calçadas, as outras maneiras externas que a gente pode prevenir quedas. Qual é o grande problema da queda? Além das fraturas, como fratura de quadril, e do hematoma, que a gente chama hematoma cerebral e que provoca um grande dano, é a mortalidade. Por exemplo, um paciente que tem a fratura de quadril, ele tem uma mortalidade alta no perioperatório, logo antes da cirurgia quanto após, mas ele também tem uma chance alta de mortalidade nos próximos 2 anos. Então é uma situação que é cara e é prevenível, desde que a gente tenha medidas do próprio paciente, como essa que eu disse, como o uso de óculos, aparelhos auditivos,
bem como o preparo do lar, né, que são as medidas para que você diminua o risco de quedas. Por fim, aqui uma situação muito comum, por exemplo, é o uso inadequado de sapatos, né, a população não é, na verdade, educada em relação a isso. Às vezes a gente vê idosos com esses chinelos, que são aqueles chinelos sem o apoio na parte de trás, e isso pode, por exemplo, um simples ato, uma situação que a gente teria um cuidado e uma diminuição do risco de queda se a gente tivesse ao menos o cuidado de orientar de uma forma melhor. Perfeito. E, Maísa, quais são esses principais cuidados, então? É preciso realmente instalar algum tipo de equipamento, barra, ou tendo algumas prevenções assim que a gente consegue fazer no dia a dia já é o suficiente? Não, assim, na verdade a gente até atua, por exemplo, existe um profissional como um terapeuta ocupacional, ele consegue, por exemplo, adaptar toda uma casa, né? Nós temos alguns prédios hoje na cidade de São Paulo em que as construtoras já estão adaptando para diminuir o risco e melhorar a acessibilidade desses idosos. Mas, por exemplo, um idoso que é instável, sim, ele deve ter barra nos corredores. Um local muito comum de queda são os banheiros, seja porque o piso é escorregadio ou dentro do box, então ele precisa ter o apoio das barras dentro do box, ele precisa ter a visão, por exemplo, uma situação muito comum, o idoso ele perde ao longo do envelhecimento, isso é próprio do envelhecimento, a capacidade de entender a profundidade. Então, aquele momento em que a gente coloca as faixas coloridas nos degraus é extremamente importante, porque ele consegue entender o passo que ele deve dar. A manutenção de luzes acesas não é incomum, às vezes a gente precisa ir ao banheiro à noite e não acender as luzes, é um outro momento de muitas quedas. Então, sim, as principais medidas, cuidado com os teus músculos, né, fortaleça sempre, a forma de caminhar, aquela forma que você consegue tirar o pé do chão e não arrastar, cuidado com os sapatos, cuidado com as medicações, por muitas vezes os idosos tomam remédios, como alguns psicotrópicos, que fazem ele dormir, ficar sonolento, e isso impacta de uma maneira grande na confusão mental que ele possa ter, ou até mesmo na forma mais difícil, né, de deambular, na forma mais travada, a gente chama assim. Então precisa cuidar disso, das próprias doenças que eles têm, como, por exemplo, eu posso citar um exemplo, por exemplo, um paciente parkinsoniano, quanto melhor medicado e mais mobilidade ele tiver, menor o número de quedas, um paciente pós-AVC, um paciente com Alzheimer. Então, existem as medidas do controle das doenças, do controle das medicações, da adaptação sensorial, que são os óculos, que são os aparelhos auditivos, e da própria forma ambiental, que sem dúvida nenhuma tem um grande impacto, que então seria o uso de barras, cuidado com os pisos escorregadios, sempre ter uma luz acesa, entre diversas outras, como por exemplo o sapato que eu disse aqui. Em caso de queda, né, como que as pessoas devem proceder? O idoso caiu, tem que chamar a emergência, tem que ver se ele está bem. Quais são os cuidados e quais são as prioridades nesse momento? O momento de queda, você deve avaliá-lo, né? Qual é um dos principais motivos? Você precisa saber se ele caiu, né? Por que ele caiu? Se ele escorregou, será que ele teve um mal súbito, que a gente chama de síncope, que é a queda sem se lembrar do que aconteceu? Será que é uma origem do coração? Será que é uma arritmia? Será que ele teve um AVC, que é um derrame, né, cerebral, popularmente conhecido? Ou será que é simplesmente um fator ambiental físico? Será que ele tropeçou no box? Será que ele tropeçou num pano? Então a gente precisa entender, num carrinho de um neto. Isso é muito comum, inclusive agora na pandemia, vale lembrar, em que os idosos estão em convívio mais acirrado, né, às vezes com as famílias, muitas vezes isolados, mas por outras vezes, às vezes com mais gente, né, porque as pessoas realmente, aqueles que mantêm o idoso em casa. Então precisa cuidado, porque eles convivem com crianças e outras situações. Se ele caiu, é preciso entender a causa, o motivo pelo qual ele caiu, e sem dúvida nenhuma, ele precisa ter um atendimento, seja para ver se ele teve uma fratura ou a origem dessa queda. Nem sempre é necessário levá-lo ao hospital, às vezes ele pode ser avaliado no seu domicílio, mas é muito importante. O que a gente tem uma prática grande de analisar isso, pelo número de idosos que tratamos, por exemplo, é a fratura de quadril. Ainda que ela não seja uma fratura completa, né, que quebra o fêmur, quebra parte do quadril, é muito comum. E não é incomum a família não perceber. Por exemplo, esse idoso ele fica com muita dor, ele fica mais confuso e a gente não sabe o que aconteceu. Aí um cuidador fala, olha, ele caiu anteontem e talvez tenha tido alguma lesão, né? E a gente faz um raio-x, uma tomografia e realmente alguma complicação no quadril. Isso por quê? Porque os idosos, na sua maioria, têm enfraquecimento ósseo
que é a osteoporose, né, que inclusive é um dos maiores preditores para as fraturas quando se fala em quedas. E tem o idoso também, por falar em osteoporose, que é o idoso que fratura o osso e cai, né, que é uma situação diferente. Ele não sofreu a fratura pela queda, pelo impacto da queda, por exemplo, da própria altura, mas às vezes o osso é fraco e ele cai. Então, tem diversos cenários que propiciam a queda e diversas causas pelas quais essas quedas aconteceram. É importante a gente entender os motivos do acidente e o que está acontecendo pós o acidente. Nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas com assuntos em destaque sobre, claro, a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e agora um assunto que interessa muito a todos nós: os direitos dos consumidores em relação aos planos de saúde. A Júlia Stanzioni e a Priscila Silvério conversaram sobre essas dúvidas com o José Luiz Moraes, que é procurador do Estado. E o José Luiz falou que a ANS, Agência Nacional de Saúde, obriga as operadoras de plano de saúde a oferecer exames relativos à Covid-19, mas desde que seja com um acompanhamento médico. Vamos acompanhar. Doutor, qualquer negativa aí, né, em termos de saúde, pode ser judicializada? Como é que funciona isso? Sim, a Constituição, a nossa Constituição Federal, no artigo 196, ela trouxe o direito, né, para todos os cidadãos do acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, ela colocou como um dever do Estado e de outros entes também a prestação desse direito à saúde. Então, qualquer ferimento a esse direito pode ser, em tese, levado ao Poder Judiciário. Não só contra o Estado, mas também contra planos de saúde, né? Nós, aqui no Brasil, o mesmo Constituinte, ele permitiu que o direito à saúde, né, o serviço público de saúde, fosse prestado pelo Estado, mas também fosse explorado pelos particulares, aquilo que a gente chama da saúde suplementar, né? São os planos de saúde. E esses planos de saúde, por vezes, também, até mais do que o Estado, podem ser demandados em juízo. O senhor falou agora sobre os planos de saúde, né? Eles podem se negar a algum atendimento, a fazer testes de Covid, a internação, mesmo que aquele plano não contemple algumas características? Muito boa a sua pergunta, né? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Ela fez uma recomendação, um pacto, uma normativa obrigando aos planos de saúde que fizessem o pleno atendimento aos casos da Covid. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? E essa determinação veio por parte dessa agência, né? Então, os planos de saúde não podem se negar a realizar exames, e inclusive os exames estão abarcados nesse tipo de tratamento. Mas eu costumo falar o seguinte, tá? Não é o mero exame por curiosidade. Isso não vai, o plano de saúde não tem que pagar isso. Eu quero saber, eu quero ir numa farmácia e vou mandar a conta para o plano de saúde. Não, ele tem que fazer esses planos por recomendação médica. Por quê? Porque o médico ele tem que ter esse diagnóstico para saber qual o tratamento mais eficaz para o seu paciente. Não confundir a Covid com outras doenças, por exemplo, vai fazer com que o médico escolha os medicamentos para esse tratamento, né? Só para a gente ter ideia, né? Algumas infecções hoje em dia estão sendo tratadas com azitromicina para pacientes com Covid-19. Se for descoberta outra doença, pode ser que haja outros medicamentos mais eficazes para o tratamento de uma infecção que o paciente esteja sofrendo, por exemplo, que não seja a Covid-19. Mas respondendo a sua pergunta, né? Hoje a ANS determinou que todos os planos de saúde façam, inclusive as testagens, repito, testagens essas que sejam solicitadas por receituário médico, por exemplo, né? Por exigência médica, e todo o tratamento da Covid tem que ser realizado pelos planos de saúde, né? Alguma pergunta pode ficar... e há um enorme impacto aos planos de saúde por conta da Covid.
Paradoxalmente, não. Por quê? Porque foram desmarcadas e adiadas muitas cirurgias eletivas, tratamentos eletivos, consultas médicas. Então, nós estamos discutindo até a questão de aumentos de plano de saúde em meio à pandemia. Porque o que pode parecer é que os planos de saúde ficariam vulneráveis aí por um grande atendimento ao público por causa da Covid-19. E acabou não acontecendo isso. Acabou acontecendo que muitos hospitais, né, de forma paradoxal, né, muitos hospitais pequenos, principalmente no interior do estado de São Paulo, tiveram uma grande diminuição dos seus atendimentos comuns, né? Então, até porque nós temos que separar alas médicas para pacientes de Covid, as pessoas têm medo de procurar os hospitais, as pessoas desmarcaram os seus médicos, até colocando em risco as suas próprias saúdes, né? Porque a Covid, a gente está mais sujeito à Covid-19, mas também não deixamos de ficar doentes com outras doenças, né? E muita gente está tendo seus quadros de saúde agravados, até mesmo por não procurar mais os serviços de saúde. E isso causou uma diminuição muito grande, né, em alguns planos de saúde, da demanda de planos de saúde e também de demandas de alguns hospitais que encontram-se, novamente falo, paradoxalmente, né, subutilizados no tempo da pandemia. Mas, por outro lado, né, a gente tem que se dar conta que aqueles hospitais em que há a destinação de vagas apenas para o Covid, estão em volume, né, de utilização de leitos em algo próximo a 70%, e alguns lugares para o Brasil afora, inclusive já colapsaram, né? Sobre essa questão dos planos de saúde, outra coisa que é interessante da gente saber, e também para os nossos espectadores, para que haja uma pressão popular nesse sentido, né? Nós temos aí em trâmite na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê, o projeto de lei é o 1542 de 2020, que prevê inclusive a suspensão de qualquer tipo de aumento dos planos de saúde durante a pandemia. Então, repito, né, há esse projeto de lei é de grande interesse para a população, principalmente aquela que usa a saúde suplementar, porque ele prevê a suspensão dos aumentos do plano de saúde pelo menos durante esse tempo de pandemia. E seguindo nessa linha, doutor José Luiz, aqui quem fala é a Júlia, o senhor falou, né, sobre essa questão da ANS, elas são obrigadas, então, nesse momento, a fazer as testagens para todos os planos. O senhor falou agora do PL, né, que suspende, então, esse aumento nos planos de saúde. Sim. Mas e depois, doutor? Depois, os planos de saúde podem cobrar os seus clientes que não estavam naquele rol de procedimentos? Lá na frente, eles podem vir a cobrar? E se isso acontecer, o que as pessoas têm que fazer? Não podem, tá? Porque é uma determinação. Justamente, né, pode haver a alegação por parte dos planos de saúde que houve um aumento na sua demanda, né, que teria causado maior custo para ele. Não é verdade isso. Como eu falei para você, os outros serviços médicos, e olha, eu infelizmente durante a pandemia tive que 2 vezes usar os serviços médicos, os hospitais particulares estão em sua grande maioria com um número baixo de utilização de leitos, entendeu? E isso vai refletir no aumento dos planos de saúde para o ano que vem, por exemplo, entendeu? Os planos de saúde devem demonstrar, através de índices, né, a sua sinistralidade, principalmente nos planos coletivos por adesão, que hoje são a grande maioria, né? Só para a gente entender, para os nossos espectadores entenderem, a ANS, ela cuida hoje de uma parcela muito pequena de planos de saúde, que são os planos de saúde individuais, tá? Que hoje as operadoras de plano de saúde, elas deixaram de vender esses planos de saúde individuais justamente por causa do forte controle do governo a respeito de aumentos. Só para a gente ter ideia, eu não vou citar nomes de planos de saúde aqui, né? Mas só para a gente ter ideia, o ano passado, o aumento dos planos de saúde pela AMS foi de 7,20%, algo do gênero, posso estar enganado, tá? 7, poucos por cento. A maioria dos planos de saúde complementar desses grandes grupos por adesão,
foi por volta de 19%, só para a gente ter ideia, tá? Muitas principalmente a classe média sente esses aumentos de uma forma muito significativa, né? Nós tivemos quase 20%, se não 20% em alguns casos, de aumento nos planos de saúde por adesão, né? Dos planos coletivos por adesão, versus 7% da OMS. Então, o que os consumidores, né, o cidadão deve prestar atenção? Se esse aumento for abusivo ano que vem e não houver nenhuma intervenção dos órgãos de consumo, como o Procon, por exemplo, como a própria ANS, que pode sim, não de forma vinculante, mas de forma orientadora, levar aos planos de saúde a levar em conta essa diminuição da sua demanda por serviços, é que a gente não vai poder, e por último, né, em último caso, nós vamos poder levar ao Poder Judiciário o conhecimento de abusos, né, por parte dessas operadoras de plano de saúde. Quer dizer, se não houve o aumento de demanda, inclusive por causa da Covid, houve, paradoxalmente, uma diminuição da demanda desses planos de saúde, vai ter que haver um aumento condizente com essa sinistralidade, quer dizer, um aumento condizente com o serviço com o custo de serviço que aumentou por parte dessas operadoras. Nós vamos falar agora sobre os direitos trabalhistas em meio à pandemia do novo coronavírus. Um assunto que foi debatido pelo Daniel Caniato e a Carolina Franca com o jurista Paulo Hamilton. Ele esclareceu, por exemplo, que o funcionário que contrair a Covid-19 não pode ter os dias descontados pela empresa. Vamos acompanhar. Algumas empresas aderiram ao home office, mas em alguns setores isso não foi possível. No caso do funcionário infectado e que consiga comprovar que isso aconteceu no ambiente de trabalho, eu pergunto, cabe entrar com uma ação para que a empresa pague os custos do tratamento, por exemplo? A pandemia Covid-19 é o que nós chamamos em direito de um caso fortuito ou força maior, algo imprevisível, não é? Surgiu de forma repentina, de modo que todos tiveram que se adaptar, inclusive o mundo do direito, né? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de 2 dispositivos da medida provisória 927, quais sejam o 29 e o 31. Via de consequência, o Covid pode ser enquadrado como doença laboral, né, pela Justiça do Trabalho. E aí ingressa as normas trabalhistas de afastamento, etc., né? Agora, essa prova é muito difícil, porque o Covid-19 ele está em todos os espaços, né? Está no ônibus, está no restaurante, no seio da família. Então, essa prova é muito difícil. A empresa deve tomar todas as medidas de prevenção, não é? Então, creio que aí estará resguardada, não é, para possíveis ações. E, doutor Paulo, a empresa, no caso de pessoas que fazem parte do grupo de risco, tanto pela idade ou por conta de alguma comorbidade, ela é obrigada a afastar essas pessoas? Como que funciona a lei nesse caso? Não existe ditame legal determinando o afastamento das pessoas que fazem parte do grupo de risco, não é? Contudo, é incontestável que esses trabalhadores devem ter uma maior atenção, né, uma atenção maior, inclusive ninguém questiona isso. Nesse sentido, uma das medidas a serem adotadas é a antecipação de férias, não é? Se possível, um trabalho em home office, suspensão do contrato de trabalho, com a finalidade de deixar essas pessoas afastadas, não é? Sempre deve vigorar o bom senso de ambas as partes, tanto do empregador quanto dos empregados. Isso eu acho que me parece fundamental nesse momento. O bom senso, as partes precisam conversar. É importante que as grandes companhias realizem assembleias com os seus funcionários. Enfim, os departamentos de recursos humanos, pessoal, precisam certamente dialogar com os seus funcionários para minimizar os impactos que são enormes. E justamente em um momento tão complicado, tão difícil, tão atípico, doutor, nós vemos algumas empresas demitindo funcionários, né? Praticamente 30%, 40%, 50% dos seus funcionários acabam sendo dispensados durante essa pandemia, especialmente em alguns setores.
Quais são as proteções legais para esses funcionários que acabam entrando nesses cortes gigantescos, doutor? É a legislação trabalhista, né? O empregador tem o direito de efetuar demissões, mesmo em meio à pandemia, não é? Então, ele terá os direitos trabalhistas previstos, né, na legislação trabalhista. E, doutor, os trabalhadores que são infectados, né, pela Covid-19 precisam ficar em isolamento por 14 dias, esse é o procedimento. Nesse caso, a empresa pode descontar do salário ou esse afastamento ele é coberto? Quais são os direitos do funcionário nesse caso? Os empregados que tenham confirmado ou tenham suspeitas de Covid-19 precisam de atestado médico, né, para que esse afastamento seja evidenciado e não tenham qualquer desconto em folha de pagamento. Se aplica a legislação trabalhista, ou seja, se o funcionário está doente, ele é afastado, o empregador deve tomar todas as medidas de prevenção, no caso agora o uso de máscara, o gel para os seus colaboradores, né, para garantir a saúde e segurança de todos. No que se refere à legislação trabalhista, eu tenho pregado uma flexibilização da legislação trabalhista, não é? Nós temos muitos direitos trabalhistas, mas nós temos desemprego. E, às vezes, por conta de uma carga tributária muito grande. Em outros países, em que há uma flexibilização maior, há mais emprego, não é? Ontem mesmo eu assisti uma entrevista de um sociólogo que falava, às vezes nós precisamos legitimar o bico. As pessoas fazem bico de forma informal, não é? Então, talvez uma legislação para poucas horas de trabalho, trabalhar 2 horas por dia, não é? Para aumentar a possibilidade de emprego. Hoje nós temos muita proteção do trabalhador, mas não temos emprego. Então, é melhor a gente ter emprego. Essa é a minha visão. E, doutor Paulo, no caso, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual e o álcool em gel agora e a máscara que estão sendo usados para proteção contra a Covid-19, é papel do empregador tanto da orientação e também fornecer esses equipamentos para os funcionários? Sim, o álcool gel e a máscara, se o funcionário não tiver, o empregador deve fornecer. E a orientação, né? Cabe ao empregador a orientação de manter uma distância, de usar a máscara quando possível, não é? Porque se houver uma distância razoável no ambiente de trabalho, creio que não há necessidade de usar máscara, mas usar máscara se houver deslocamento dentro da empresa, cada atividade, não é? Vai ter a sua peculiaridade e a orientação necessária para garantir a segurança. Doutor, gostaria de tirar uma dúvida em relação ao trabalho remoto que vem sendo realizado por muitos funcionários de vários setores. Uma vez que ele não possua todos os equipamentos necessários para realizar uma conferência ou mesmo, enfim, outras atividades demandadas pela empresa ou pela sua chefia, uma vez que ele tenha que arcar com esses custos, adquirir equipamentos eletrônicos ou contratar um serviço de banda larga para dar conta dessa demanda, enfim. Isso, posteriormente, numa saída abrupta dessa companhia, esse funcionário pode acionar judicialmente, justamente requerendo os recursos que foram empenhados para realizar esse tipo de trabalho, doutor? Creio que isso deve ser verificado com antecedência, não é? Então, se eu tenho um trabalho em home office, eu uso o meu computador pessoal, uso a internet que eu já pago, eu não preciso colocar uma internet própria para o trabalho. Não houve aumento de custo, né? O home office é justamente isso. Agora, se há necessidade, cada atividade tem a sua peculiaridade. Se há necessidade de um equipamento especial, né? Um computador que comporte arte gráfica, etc., não sei. Aí a empresa deve fornecer em regime de comodato, mas antes sempre verificado previamente, né? Creio que o empregado se utiliza e depois vai buscar uma indenização, creio que não é viável. Perfeito. Doutor, gostaria de escutar do senhor em relação ao trabalho que vem sendo realizado pelo governo federal, especialmente do Poder Legislativo, para tentar atender as demandas mais emergenciais dos trabalhadores durante essa pandemia do novo coronavírus. Na avaliação do senhor, as medidas que vêm sendo tomadas são importantes, elas atendem às demandas da população, dos trabalhadores, ou
há alguma medida mais emergencial, na visão do senhor, um jurista, um profissional que atua há tanto tempo nessa área, para tentar reduzir os impactos econômicos e trabalhistas durante essa pandemia, doutor? Eu creio que uma medida importante, não é, o que o governo pode fazer é a manutenção dos empregos, né? É o que todos almejam. Até empregadores e empregados, o que todos almejam é manter o seu vínculo trabalhista. E o próprio empresário também, ele quer manter aquele empregado, quer manter a sua atividade, não é? Como a queda abrupta de faturamento, o empresário fica numa situação difícil. Então, uma medida importante que se verificou foi o financiamento da folha de pagamento. Então, aquelas empresas que já tinham no banco cadastrado a sua folha de pagamento, as próprias instituições bancárias, por meio do BNDES, ofereceram um financiamento para essa folha de pagamento com carência. Isso foi crucial para a manutenção dos empregos. E as possibilidades de antecipação de férias, suspensão de contrato de trabalho. Então, creio que foram medidas adequadas. Talvez estender esse financiamento da folha, né? Isso seria importante para que os empresários tivessem um fôlego. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar sobre ações sociais preventivas na sociedade, como, por exemplo, atitudes para conter a violência. A Júlia Stanzioni entrevistou o professor universitário Erivaldo Costa Vieira, que fez um paralelo sobre a diminuição do número de carros furtados em São Paulo por causa da quarentena. Mas isso não representa aí uma diminuição na violência no geral. E o professor alertou para a necessidade de políticas públicas para enfrentar o problema. A gente sabe da importância que se tem de falar sobre algumas questões nesse momento de pandemia. A gente tem ações sociais por um lado, mas a gente também tem uma outra questão que nós falávamos semana passada aqui com o pessoal da Polícia Científica, a questão de roubos e furtos, né, no estado de São Paulo. Então, gostaria que o senhor fizesse um panorama sobre isso nesse momento. Então, a gente viveu um panorama típico, né, por causa dessa questão de isolamento. E praticamente todos os indicadores, né, de roubo e furto de automóveis, como crimes de um modo geral, sofreu uma redução significativa, né, na casa aí dos 20%, mais ou menos, tanto para roubo quanto para furto de veículos. E nesse momento, professor, a gente sabe que muita gente está em casa, né? As coisas vão acontecendo conforme vai se reabrindo o comércio, as pessoas vão ficando mais na rua. Na sua análise, né, no seu entendimento, paralelamente a essa reabertura econômica, essas questões de roubos e furtos podem e vão crescer? Sim, acredito que, sim, infelizmente, eu vou usar o termo aqui, a gente volta aos números mais próximos da nossa normalidade, né? Porque é exatamente a exposição ao risco, ou seja, é quando a pessoa vai para a faculdade, vai para um restaurante, vai para um shopping, que ela vai tirar o veículo dela para a rua, ela vai se expor e vai gerar oportunidade exatamente para os criminosos, né? Então, os cuidados devem ser, no meu ponto de vista, redobrados até, porque se eu imaginar que o crime é uma indústria que também sofreu impacto, né, desse isolamento com queda na sua receita. Imagine, então, a fome que tem essas pessoas nesse momento de recuperar essas perdas. Então, todo cuidado é pouco, né, no sentido de cuidar de tanto roubo quanto furto de veículos. Agora, a gente está falando aqui na capital paulista, né, professor? A gente tem algum número que a gente possa falar para quem está ouvindo, vendo a gente, de bairros com esse maior número de ocorrências? Como é que a gente faz aí um raio-x, então, da cidade de São Paulo com relação a isso? Como esse resultado foi fora dos padrões, o que aconteceu foi que os bairros tradicionais que sofriam mais furto, por exemplo, que eram os bairros mais centrais do Jardim e bairros mais centrais, eles tiveram uma redução mais significativa no número de furtos de veículos do que os bairros mais periféricos. Então, o que aconteceu? Bairros que apontam hoje como os
principais em termos de roubo, que é Ipiranga, Sacomã, né? Na verdade, a gente, em termos de colocação, a gente fala, são os bairros que mais sofreram roubo e furto em 2020, sim. Mas, no entanto, esses bairros também sofreram redução. Não é uma coisa assim que aumentou o número de furtos ou de roubo. Todos eles tiveram redução. Mas os bairros em que o isolamento foi mais severo, e aí eu coloco Jardins, essas regiões, a queda no crime relacionado a automóveis foi muito maior, né? Então houve uma mudança de posição. Se eu pegar as comparações ano anterior e esse ano, falar mudou, os bairros com mais violência agora são os da periferia para furto. Não é verdade. Houve uma redução nos indicadores de todos eles, e como os bairros da periferia, o isolamento foi menor, infelizmente, a redução foi menor que em outros bairros. Agora, professor, ao mesmo tempo que a gente está falando dessas questões de roubo, furto, essa questão de violência, né, na cidade, queria fazer um paralelo com o senhor. A gente falava no início sobre ações sociais, a gente sabe que essas regiões mais vulneráveis necessitam de ações mais latentes nessa questão social, principalmente agora no meio da pandemia. Queria que o senhor fizesse uma análise, então, talvez até pessoal nesse sentido, né, do quanto essas ações sociais nesses bairros mais vulneráveis pode, de algum modo, ajudar essa situação. Se há uma correlação ou não? De fato existe, né? Em outros estudos que levantamos no ano anterior, a gente viu que a ausência do Estado ela é gigante, né, na periferia. Quando a gente fala ausência, é ausência desde a fiscalização. E o que acontece? Isso propicia o crescimento, né, desse mercado informal, da venda de material de cargas roubadas. As pessoas vivem na atividade ilícita, alguma parte dela, porque não existe o Estado ali, ou seja, não existe o Estado para cuidar e não existe o Estado para fiscalizar, né? Então, no nosso último trabalho foi sobre roubo de cargas. Nós ficamos impressionados em saber que 80% de tudo aquilo que era roubado de carga acabava na periferia. E a explicação para isso era a ausência do Estado em termos de fiscalização, né? Então, do mesmo modo que a gente tem que arrumar emprego, tem que arrumar a questão fundamental, que a gente se repete sempre, né? Educação, o Estado tem que estar presente em todos os âmbitos, né? Na questão de uma comunidade, de uma sociedade. O programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.